Graça e paz, meus queridos irmãos, é mais uma oportunidade que o Senhor nosso Deus nos dá de estarmos juntos, compartilhando mais um estudo da palavra do Senhor nosso Deus, para que possamos nesta oportunidade louvar e exaltar o nome do Senhor através do conhecimento, da leitura e da profundidade em sua palavra. Nós estamos agora no estudo 5, na parte 2 desse estudo da revista Palavra e Vida. A lição é a vida de Paulo. O autor é o pastor Exaltino Gomes Coelho Filho, grande obreiro, foi grande obreiro da nossa denominação, já partiu, já está com Cristo, mais um obreiro tremendo. E o tema da lição é Jesus, a mão amiga de Deus. O texto da lição é o 2 Coríntios 5, 18 e 19. Mais um pouco abaixo nós vamos ler esse texto para apreciarmos esse texto da palavra de Deus. Eu quero rapidamente com os irmãos apenas relembrar o que nós vimos na primeira parte. A primeira parte, o primeiro tópico da lição, nós vimos que a lição falava sobre a questão da inimizade entre Deus e o homem. Como é que nasceu essa inimizade, né? Então, a inimizade, ela é uma inimizade moral e não uma inimizade sentimental. Por quê, meus amados irmãos? Porque quando você pensa na inimizade sentimental, às vezes você tem um amigo ou uma pessoa e de repente aquela pessoa fez alguma coisa que você gosta e você ganha aquela antipatia àquela pessoa e você diz, não quero mais me relacionar com essa pessoa. Você desenvolve uma inimizade, mas é uma inimizade sentimental. Não. A palavra de Deus diz que aquele que quer ser amigo do mundo, considere-se inimigo de Deus. Logo, essa inimizade não é uma inimizade baseada em sentimentos, mas é uma inimizade baseada na palavra de Deus. Porque se o homem pecou, ele torna-se inimigo de Deus. Se o homem ama o mundo, ele torna-se inimigo de Deus. Se o homem quer fazer a vontade do mundo, da carne e do diabo, ele torna-se inimigo de Deus. Então essa inimizade é uma inimizade moral. Então, essa inimizade foi causada pelo pecado. O pecado, ele traz a morte. O pecado traz tudo aquilo que não agrada a Deus. Então, essa inimizade é causada pelo pecado que foi cometido pelo homem no Éden. Então, Deus, ele é santo, santo, santo. Ele é puro. E ele não pode coabitar com o pecado. Ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Então Deus deseja que o homem se purifique do seu pecado, se arrependa do seu pecado, para que Deus possa purificá-lo pelo sangue de Jesus Cristo e esse homem volte a se reconciliar com Deus. Deus, nós vimos na lição passada que Deus é amor, mas Deus também é justiça. E quando o homem peca, ele está debaixo do juízo de Deus. Então Deus traz a graça de Deus mediante Cristo para que esse homem receba o perdão dos seus pecados e possa se reconciliar com o Senhor. Mas lembrando que Deus é amor e Deus é justiça. Deus é amor, Deus é justiça. Deus não é só amor, Deus não é aleijado, tem um braço só. Ele não é só amor, mas Deus também não é só justiça. É o Deus que castiga, é o Deus que pune, é o Deus que bate, é o Deus que... Não. Deus é amor, Deus é justiça, né? Muito bem. Deus ama o homem, mas não pode conviver com o pecado. Nós já falamos sobre essa questão, que aqueles que querem viver na prática do pecado não podem agradar a Deus. Justamente por isso Deus enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos, na verdade, na morte de Cristo, receber o perdão de Deus, receber a misericórdia de Deus, porque Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Paulo, então, nos dá a ênfase, não mais tanta na doutrina da justificação, como em outras oportunidades já estudamos, mas agora na doutrina da reconciliação. Então, nós vamos trabalhar a doutrina da reconciliação a partir de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 20, e vamos ler o texto da palavra de Deus. Diz assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ora, ou seja, que Deus está em Cristo, reconciliando consigo o mundo,
não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. E aí, em 2 Coríntios 5:20, é o texto dos embaixadores do rei, diz assim: portanto, somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. 2 Coríntios 5:18-20. Na continuidade desta lição, nós vamos ver então a questão de como desfazer essa inimizade com Deus. Nós já falamos muito resumidamente, mas vamos trabalhar mais esse tema. E um episódio interessante que vale a pena você e eu conferirmos esse episódio que o pastor Exaltino conta para comparar com aquilo que nós estamos falando no nosso estudo, e é um episódio interessante. Eu mesmo achei muito engraçado esse episódio, mas a aplicação que ele faz é uma aplicação muito profunda, né? E depois teremos então a conclusão para pensar e agir. Vamos orar, meus amados irmãos. Querido Deus e amado Pai Celestial, pedimos a Deus que Tu abençoes essa segunda parte da lição, abra a mente e o coração de todo o Teu povo para que eles possam, ó Deus, ter essa mensagem, ó Deus, dentro do seu coração. Que o Senhor nos fortaleça, nos anime, nos revigore na Tua presença, pois só Tu és Deus. Repreende, Senhor, essa Covid-19 e todas as enfermidades que têm assolado o seu povo. Dá-nos vitória no meio das lutas. Pedimos a Tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Vamos então, meus irmãos, para o segundo tópico da lição. Como desfazer essa inimizade? Então, como desfazer essa inimizade, ou como é possível desfazer essa inimizade que criou-se entre o homem e Deus? A resposta está então em 2 Coríntios 5:18-19. Vamos ler mais uma vez? Vale a pena, meus irmãos, nós conferirmos. Mas todas essas coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Ou seja, Deus deu para mim e para você a palavra da reconciliação. Deus nos chamou para nós levarmos ao mundo a palavra da reconciliação. Então, essa palavra é muito profunda. Deus tomou a iniciativa porque Deus deseja cessar, meus amados irmãos, essa inimizade, por fim a essa inimizade entre o homem e Deus. Ele nos propõe então a paz de Cristo. O homem reconciliado com Jesus, ele recebe a paz. E segundo o apóstolo Paulo em Filipenses, ele diz que essa paz excede todo entendimento. Deus estende a sua mão a cada pessoa. A cruz de Cristo é um aceno do amor de Deus. Os versículos 19 e 18 que nós vimos, eles são muito claros para nos mostrar que Deus nos reconciliou consigo por meio de Cristo, e a iniciativa foi de Deus. Ainda em Romanos 8, versículo 31, ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 32, aquele que nem mesmo a seu próprio filho o poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Então foi Deus que tomou a iniciativa de que Jesus viesse ao mundo para sofrer por nós, para morrer por nós, para que nós tivéssemos a vida eterna em Cristo Jesus, para que o homem fosse reconciliado com Deus, né? Então Deus, isso mostra o amor de Deus, isso mostra a graça de Deus, isso mostra a bênção de Deus sobre nós. Deus não é um Deus enraivecido e raivoso, né? Ensandecido, na verdade, e raivoso, como muitas pessoas propõem o Deus do Velho Testamento, o Deus do Novo Testamento. Não existe o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento. Deus é um só no Antigo e no Novo Testamento. Só que Deus é amor, Deus é justiça. Deus é amor, Deus é justiça. Então é isso que nós precisamos equilibrar
em Deus. Deus é amor e Deus é justiça. Não existe nenhuma crise entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento, entre o Deus Pai e Cristo Jesus. Não existe nenhuma crise entre eles. Eles são um só Deus e eles agem da mesma maneira. A questão da inimizade está diretamente relacionada à justiça de Deus mediante a desobediência do homem. O homem desobedeceu a Deus, por isso ele foi punido desde lá do Éden, e todo pecado, toda desobediência traz em si a sua punição, a justiça de Deus sobre a consequência daquilo que o homem faz. Mesmo como o homem pede perdão a Deus, ele pode receber o perdão de Deus, mas as consequências do pecado, ele vai colher os frutos da consequência do pecado. Então, Deus quer reconciliar o homem consigo, mas o pecado distancia o homem de Deus, como nós vimos na primeira parte da lição, o texto de Isaías 59, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça. Então, a pessoa, muitas vezes, ela quer viver no pecado e ela quer se relacionar com Deus. Não é possível as duas coisas. Ou você vive no pecado, ou você se relaciona com Deus. Como diz Tiago 4,4, que a gente viu, muitas vezes na primeira parte da lição, aquele que quer ser amigo do mundo, considere-se inimigo de Deus. Então, quando a pessoa deseja viver uma vida do pecado, ela está escolhendo se apartar de Deus, rejeitar a mensagem de Deus. Na reconciliação, Deus nos deu seu Filho para que por ele, pela sua morte, nos proporcionasse essa reconciliação. Então, a reconciliação que nós temos com Deus, ela vem pela morte de Jesus Cristo. A cruz também foi dolorosa para o Pai, porque o Pai sentiu a dor de ver o Filho naquela cruz, ainda que o Filho disse: Pai, por que me desamparastes? Mas Deus não desamparou Jesus, mas era o momento em que Jesus precisava passar pela morte para nos dar, para satisfazer a santidade de Deus, para satisfazer aquilo que o homem fez, que foi pecar contra a santidade de Deus. O homem pecou contra Deus, e Davi diz isso no Salmo 51, ele diz: contra ti somente pequei e fiz o que parece mal aos teus olhos. Então, a cruz foi um momento cruel, tanto para o Pai, como para o Filho, como para o Espírito Santo. Mas a cruz foi a proposta de Deus para que Jesus morresse pelos nossos pecados. Então, precisamos entender que a Trindade não tem conflitos entre si. Elas se relacionam, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, num relacionamento de amor profundo. Nós podemos ver isso em João 14:31, 15:9, 17:23 e 17:26. Vamos ver, por exemplo, João 14:31 diz assim: todavia, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que eu faço o que o Pai me ordenou. João 14:31. Então Jesus disse: eu amo o Pai e eu faço o que o Pai me ordenou. Em João, capítulo 17, versículo 23 e 26, diz assim: eu neles e tu em mim. Jesus está falando com Deus e dizendo: eu estou, ó Pai, junto deles e tu estás em mim. Que eles sejam levados à plena unidade. Que os discípulos, ele pede que os discípulos tenham a mesma unidade que Jesus tinha com o Pai na Trindade, Para que o mundo saiba que tu me enviaste tu me enviaste e os amastes como igualmente me amaste. Então, assim como Jesus amava os discípulos e amava o Pai, da mesma forma, os discípulos precisavam amar a Jesus e amar também ao Pai. Eu os fiz conhecer, versículo 26, eu fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles. Então o Pai ama Jesus, Jesus ama o Pai, Jesus ama os discípulos e os discípulos também amavam Jesus. João 17, 23 e 26. A ênfase do ensino neotestamentário é que o homem deve se reconciliar com Deus mediante Jesus Cristo. E aí está em 2 Coríntios 5, 20. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, a parte B do versículo. Então Paulo rogava que por Cristo nós possamos nos reconciliar com Deus. O pecado causa então essa inimizade entre o homem e Deus. Cristo morreu para levar os nossos pecados. Em 2 Coríntios 5, 21 diz assim:
Deus tomou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, a justiça de Deus era que alguém que não tivesse pecado pudesse pagar o preço do pecado de Adão. Então, vem Jesus sem pecado e paga o preço do pecado de Adão. Por isso que em Romanos, capítulo 5, versículos 12 em diante, ele vai dizer que o primeiro Adão trouxe o pecado, mas o segundo Adão tirou o pecado do mundo. Então Adão veio e pecou, mas Jesus veio para perdoar, para cobrir, para pagar a dívida que Adão criou, para que nós pudéssemos ter a salvação. Por isso que o texto diz que para que tornássemos justiça de Deus. A justiça de Deus era essa, que um justo morresse pelos pecadores. E Jesus veio então e ele se propõe a morrer por nós que somos pecadores. Então, não há motivo do homem continuar distante de Deus, inimigo de Deus. O homem pode reconciliar-se com Deus, aceitando Jesus Cristo como seu Salvador. Somos chamados a sermos amigos de Deus. Deus deseja ser o meu e o seu amigo, né? A Bíblia na linguagem de hoje, ela traduziu de maneira muito feliz o texto de 2 Coríntios 5,18. Vamos ver então, ela diz assim: tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. Então, na linguagem de hoje, ela já fala de uma forma mais clara, né? Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele, em amigos de Deus. É isso que Deus deseja, né? Nos transformar de inimigos em amigos de Deus. Vamos então àquele episódio curioso, que é a parte 3 do nosso estudo. Ele diz assim, que em 1965 os soldados japoneses foram capturados em ilhas remotas do Pacífico. Eles não acreditavam que a guerra acabara em 1945 e agora já estava em 1965, quer dizer, a guerra já tinha acabado há 20 anos e eles acreditavam que ainda estavam em guerra, né? Então eles foram encontrados ali e continuavam escondidos em florestas lutando. Um deles foi capturado e voltou para dizer aos demais que a guerra havia acabado há 20 anos. Alguém comentou sobre eles: gente estranha está lutando numa guerra que havia acabado há 20 anos. Quer dizer, porque a guerra acabou e ninguém falou para eles, então eles continuaram lá naquela ilha, naquele lugar que eles estavam, achando que ainda estavam em guerra, né? 20 anos depois que a guerra havia acabado. Que coisa engraçada e triste, né? Porque eles continuavam vivendo a tensão 20 anos depois do que aquela guerra havia acabado. E o pastor Exaltino usa essa ilustração para mostrar que ainda hoje também Jesus já reconciliou o homem com Deus há 2000 anos atrás, mas muitas vezes o homem continua lutando contra Deus. 2000 anos após Cristo ter morrido e ter acabado com a inimizade, ainda há muita gente que vive como inimigo de Deus, né? Não há mais motivos para manter-se afastado de Deus. Ele nos reconciliou com Cristo e nos oferece a mão amiga de Deus. Ele nos oferece a amizade de Deus. A nós compete aceitar a sua mão amiga e a igreja compete a compreensão de que ele chama os homens a refazerem o bom relacionamento com Deus. Então, Deus deseja que eu e você possamos nos reconciliar com ele em Cristo Jesus. Citamos a divisa então dos embaixadores do rei, 2 Coríntios 5:20, mais uma vez, que diz: de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então a palavra de Deus, a palavra do apóstolo Paulo aqui, 2 Coríntios 5:20, é: reconcilie-se com Deus, reconcilie-se com Deus, reconcilie-se com Deus. Por que você ainda está longe de Deus? Por que você está vivendo como inimigo de Deus? Por que você está sofrendo sem a presença de Deus, sem a presença de Jesus? Deus quer que você venha a Ele, e Ele disse: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Você precisa se reconciliar com Deus mediante a aceitação do sacrifício de Cristo e você se tornar amigo de Deus. Jesus disse: vós sereis meus amigos se vos fizerdes o que eu vos mando. Concluindo então essa segunda parte da lição, para pensar e agir.
estamos separados de Deus por causa de nossos pecados. Nós tornamos inimigos dele porque ele é santo. Então, o pecado nos afasta de Deus. Então, esse afastamento é a inimizade moral, né? Porque a palavra de Deus diz que Deus é santo e ele não lidar com pessoas que querem viver na sujeira, no pecado, na imundície, na corrupção, enfim, todo tipo de pecado. Mas Deus ama o pecador, então quando o homem se arrepende, deseja abençoar e deseja abandonar o pecado, Deus quer se reconciliar com esse homem e nós somos lavados no sangue de Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Por isso que o hino 89 do nosso cantor cristão diz: do teu pecado te queres livrar? O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Então, meus amados irmãos, nós podemos nos libertar do pecado quando recebemos Jesus como nosso Salvador. Esta inimizade foi criada por nós e desfeita por Jesus na cruz do Calvário. Em Jesus, Deus nos chama a reconciliação, ou seja, um retorno a Deus, e nos oferece a sua amizade. Tópico 2. Não há nenhum outro caminho para a reconciliação com Deus que não seja por meio de Cristo. Em João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus fez a reconciliação. A reconciliação é uma obra de Cristo na cruz do Calvário. Esse é o gesto do amor de Deus para que pela fé possamos nos reconciliar com Deus e lançarmos fora essa inimizade. Deus quer voltar a andar com o homem como ele o fazia no jardim do Éden. A Bíblia diz que na virada do dia Deus visitava o homem no jardim. E Deus quer voltar a ter essa comunhão com o homem. Mas essa comunhão só é possível quando o homem entrega a sua vida a Jesus Cristo e permite que Jesus Cristo esteja guiando a sua vida, né? Então Deus já fez tudo o que ele podia fazer para se reconciliar com você, comigo. Então nós precisamos abrir o nosso coração e receber a Jesus. Em Jesus, ele veio habitar conosco. Em João 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus se fez carne e habitou entre nós, porque Jesus quer ser o nosso amigo. Terceiro ponto da nossa conclusão é: a igreja tem a responsabilidade de anunciar ao mundo que há uma reconciliação proposta por Deus e chamar as pessoas a fazerem as pazes com Deus. Está lá em 2 Coríntios 5, 18 a 20. Eu volto a ler esse texto que vale a pena. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 19, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo e não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. 2 Coríntios 5, 18 e 19. E o último trecho da lição diz: evangelização e missões são a igreja dizendo ao mundo que Deus estende a sua mão amiga a cada pessoa. Então, a evangelização é quando nós levamos o evangelho e dizemos: olha, você está longe de Deus, mas você pode se reconciliar com Deus por meio de Cristo, aceitando Jesus como Salvador. E quando uma pessoa entrega o seu coração a Jesus e ela faz aquela oração de confissão, dizendo: Jesus, eu sou um pecador e preciso, Senhor, do Salvador. Jesus, perdoa os meus pecados, salva-me. Jesus vem ao encontro dela e ela então recebe a salvação em Cristo Jesus. Esse, meus amados irmãos, é o mistério de Deus, é Cristo. Essa é a mensagem de Paulo, a mensagem da reconciliação. Quando o homem olha para a cruz de Cristo, ele pode se reconciliar com Deus. E ele confessa Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. E a partir daí, ele passa a ser, como Paulo diz, uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Deus te abençoe, meu amado irmão, para que você sinta esse amor e essa graça de Deus. Não que você receba a justiça e o juízo de Deus, mas você pode receber esse amor de Deus, essa graça de Deus que está em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez. Senhor,
eu sei que essa pessoa está assistindo essa segunda parte do estudo. Eu peço que o Senhor abra a mente, o coração dela, para entender que só em Cristo nós podemos ir a Deus e sermos reconciliados contigo pela ação poderosa do Espírito Santo. Abre vidas e corações para que possam hoje se reconciliar com o Senhor, hoje fazer aquela pequena oração de confissão, entregando suas vidas a Cristo Jesus, reconciliando-se com Deus, Senhor, sendo libertos dos seus delitos e pecados, dos seus vícios e paixões mundanas, Senhor, e, ó Pai, vivendo uma nova vida em Jesus Cristo. Peço pelas famílias, Senhor, que estão me assistindo, pelas pessoas que estão me assistindo. Se, ó Pai, essa pessoa está desempregada, que o Senhor abra uma porta de emprego. Se ela está enferma, que o Senhor cure essa enfermidade. Se ela está passando um momento difícil, que o Senhor esteja junto com ela, como diz aquele hino do Hilson, que o Senhor esteja com ela no meio da fornalha, que o Senhor esteja com ela no meio das lutas, que o Senhor esteja com ela no meio das tempestades da vida que muitas vezes nos assaltam, Senhor, quando nós estamos despreparados. Mas tu disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sê com cada um dos que estão me ouvindo e me vendo, Senhor. Abençoa cada família, abençoa cada vida. Eu peço a tua bênção pelo meu ouvinte, pela pessoa que está nos assistindo nesse vídeo, que o Senhor abençoe e aguarde em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, meus amados queridos irmãos, eu quero pedir a você que você esteja se inscrevendo no meu canal. E se você já se inscreveu, você então passa esse canal, passa esse link para alguém, né? Que você possa dar aí o seu like, né? Abençoar as nossas vidas com o seu like. Você pode nos seguir também no Facebook, no Instagram, né? Que Deus te abençoe e até a próxima lição. Deus te abençoe.